e vou ao texto bíblico agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Preste atenção especialmente agora. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Se apresentou vivo. Com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Se você puder, levante uma das suas mãos comigo agora. Eu gostaria de orar com você uma vez mais, para que Deus nesse momento nos abra aqui a porta da palavra. Senhor nosso Deus e Pai, acabamos de ler a Tua palavra, ela permanece no céu e é revelada à Tua igreja pelas Escrituras. A minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o Teu nome pela Tua palavra. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela Sua palavra agora? É impossível uma vida cristã sem a consciência, sem a certeza, sem a admissão da ressurreição de Jesus. Você pode, por exemplo, ser um cristão e ter uma opinião divergente de um cristão pentecostal, por exemplo, sobre a atualidade dos dons de variedades de língua, que não é o meu caso nem o de vocês, obviamente. Porque nós acreditamos na atualidade de todos os dons espirituais a partir da doutrina da Igreja Assembleia de Deus no Brasil e da igreja que vocês servem aqui no Recreio. Mas uma pessoa pode perfeitamente ser um cristão e dizer, não, eu não entendo, não compreendo, não vejo assim. Você pode ser um cristão e, por exemplo, pensar diferente sobre filhos. Alguns vão acreditar que não devem fazer um controle de natalidade. Outros vão acreditar que podem. E isso não toca na base, no alicerce. Mas se você me disser esta noite, Helena, eu não acredito que Jesus ressuscitou dos mortos, eu terei que te dar uma notícia bombástica. Você não é crente. Porque é impossível ser crente em Jesus e não acreditar que o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos no terceiro dia após a sua morte. O apóstolo Paulo, discorrendo sobre essa temática, ele mergulha numa complexidade e numa amplitude. Paulo disse, se Jesus não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Então é em vão a nossa pregação. Você consegue compreender isso? Você vai sair com esta igreja para o impacto no feriadão de carnaval, porque você acredita que Jesus ressuscitou, que você vai ressuscitar e que existe uma vida eterna após essa ressurreição.
Algumas pessoas ressuscitaram na Bíblia. Quem está comigo, diga aleluia. É claro que é raro, é raríssimo. Aqui mesmo pode ter alguém que tenha ressuscitado, mas é um milagre raro, a gente precisa admitir isso. Eliseu orou, e quando eu digo orou, é todo aquele comprometimento que ele teve junto ao menino, e o menino ressuscitou. Eliseu também operou um milagre de ressurreição. E na morte de Eliseu foi operado um outro milagre de ressurreição. Casos raros. Quando chegamos no Novo Testamento, quem ressuscita? O filho da viúva de Naim. A filha de Jairo, isso no ministério de Jesus. E Lázaro. Após o ministério de Jesus terreno encerrar, quem ressuscita? Tabita, chamada Dorcas. Não era uma ressurreição por dia, uma ressurreição por semana, não. A ressurreição é a coroa dos milagres. Só que existe algo com essas pessoas que ressuscitaram. Elas ressuscitaram. Elas não ressurgiram. Essas pessoas ressuscitaram. Viveram quantos anos? 10, 20, 30. Mas um dia, elas partiram. Não voltaram mais. E só ressuscitarão juntamente com os demais crentes na ressurreição dos últimos dias. Agora, a ressurreição de Jesus foi diferente. Jesus morreu, foi sepultado. Ao terceiro dia, houve um terremoto. A pedra foi movida do lugar. Um anjo se assentou sobre a pedra, porque quando alguém se assenta sobre alguma coisa no mundo antigo, está afirmando, eu tenho domínio sobre isso. Quando o anjo senta sobre a pedra, o anjo está dizendo, o céu venceu a morte. Jesus saiu, ressuscitou e desapareceu? Não. Gente. Ele andou 40 dias sobre a terra ressuscitado. E tem um absurdo que a gente não fala muito, mas que é bom lembrar, que quando ele ressuscitou, corpos de santos também ressuscitaram com ele. Então ele andava pela rua ressurreto e os ressuscitados atrás, como se fosse a coisa mais normal de se dizer ou de se fazer. Estava morto, venceu a morte, nunca mais morrerá e vive para sempre. Agora vamos trazer para mais perto a mensagem. E se fosse você? Se fosse você que tivesse morrido, se fosse você que tivesse ressuscitado, e alguém lhe dissesse assim, aproveita, você tem 40 dias. Você tem 40 dias para fazer o que você quiser, porque no final desses 40 dias, você será tirado da terra. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus não morreu no final de 40 dias, mas ele foi assunto, ele ascendeu aos céus depois de 40 dias. Aonde eu vou? Olhe para mim. Vou almoçar na casa de Maria? Vou dar uma passada para ver se o Simão fariseu se converteu? Volto para dar um último abraço em Zaqueu? Participo de uma reunião na sinagoga?
se a mulher adúltera que esteve aos meus pés, de fato permanece fiel e livre até hoje. 40 dias. Um ministério de 3 anos e meio não pode ser recapitulado em 40 dias. Um ministério de 3 anos e meio não pode ser passado a limpo em 40 dias, no sentido de revisar lugares. Uma vida de 33 anos não cabe fazer esse circuito em 40 dias. Então Jesus vai precisar escolher a quem Ele quer aparecer. Eu tenho uma palavra de Deus para a Devec Recreio nesta noite de segunda-feira. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e pode escolher para quem Ele quer aparecer. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Jesus morreu, venceu a morte e ressuscitou, e Ele pode escolher para quem Ele quer aparecer. E a boa notícia dessa segunda-feira é que Ele decidiu vir a essa reunião nesta noite. A quem Jesus quer aparecer? A quem Jesus quer aparecer? Aos ricos, aos pobres? A quem Jesus quer aparecer? Aos indoutos, aos doutores? A quem Jesus quer aparecer? Aos religiosos daquele tempo, os ateístas? A quem Jesus quer aparecer? Primeira pessoa, primeiro grupo de pessoas. Domingo de manhã, Jesus havia morrido e a perseguição havia estourado. Se você quiser anotar o texto ou conferir mais tarde na sua casa, deixa eu te passar o endereço. Eu estou falando de Marcos 16, do 9 ao 11, e de João 20, do 11 ao 18. Os discípulos trancaram as portas, porque mataram Jesus, a perseguição estourou e a expectativa dos discípulos é: nós somos os próximos. Domingo de manhã ninguém quer sair de casa. Domingo de manhã eles vivem um luto, vivem uma saudade, mas vivem um medo. E você sabe que o medo pode ser paralisante. Mas algumas meninas, oh glória, você não está aqui porque você tem menos medo do que as outras pessoas. Você não está aqui porque você é melhor do que as outras pessoas. Você não está aqui porque você precisa mais do que as outras pessoas. Você está aqui porque você decidiu que haja o que houver, você quer ver Jesus. Elas levantaram de manhã, eu estou falando de Maria, estou falando de Maria Salomé, eu estou falando de Joana. Elas se levantaram pela manhã. Elas pegaram as especiarias, porque era hábito daquele tempo, lavar o corpo depois de alguns dias, ungir o corpo depois de alguns dias. Os discípulos estão trancados, a cidade está sob suspense, a multidão que acompanhava Jesus está aterrorizada, mas elas acordam domingo de manhã porque elas querem ver Jesus. A quem Jesus vai aparecer nos dias que nós estamos vivendo? A quem quer ver Jesus? A quem Jesus vai aparecer nos dias que nós estamos vivendo? A quem sai de casa e corre para o lugar a quem Jesus está? A quem Jesus vai aparecer nesta segunda-feira? Alguém que poderia ter deixado a dor te trancafiar no quarto, mas você abriu a porta e entendeu: aqui nada muda, mas se eu for lá, me ajude a pregar, aponte para uma pessoa e diga a ela: tudo começou a mudar quando você atravessou esse portão. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer: tudo começou a mudar quando
você atravessou aquele portão. Se você sentiu um arrepio, isso é verdade. Se você não sentiu arrepio, isso é verdade. Se você sentiu um fogo no teu corpo, isso é verdade. Se você não está sentindo fogo em lugar nenhum, isso também é verdade. Se eu pregar e você sentir Deus te sacudindo, isso é verdade. Se eu pregar e você só quiser chorar, isso também é verdade. Ninguém sai ileso da presença de Jesus. Atravessou a porta. Elas foram ver quem? Grite, Jesus. Elas foram ver quem? Jesus. Chegaram lá. Oh, meu irmão, não aceite vir a um culto e não encontrar Jesus. Não aceite. Você veio hoje aqui encontrar Jesus. Quando elas chegaram, viram a pedra movida e viram o sepulcro vazio. E nesse momento, elas se desesperaram. Minha amiga Sheila, eu oro no meu espírito para que Deus nos dê esse desespero. Não é possível fazer um culto de 2 horas sem Jesus. Não é possível pregar 50 minutos sem Jesus. Não é possível fazer uma conferência de 3 dias sem Jesus. Helena, isso não acontece. Aleluia. Deus te guarde aqui mesmo, onde você está. Porque existem ambientes aonde as pessoas se acostumaram a fazer culto sem Ele, a fazer discurso sem Ele, a usar indumentária sem Ele, a ter um comportamento corporal que parece que é, mas não é, sem Ele. E deixa eu te dizer uma coisa: a onipresença de Deus como atributo não pode escravizá-lo. Deus não é escravo de nenhum atributo. Todo atributo de Deus passa pela volição, passa pela vontade. Jesus não disse: eu estarei em todos os lugares. Deus não é obrigado a estar onde Ele não quiser. O atributo serve a Deus, Deus não serve o atributo. Sabe aonde Jesus está? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Dá-nos esse desespero, Jesus. Nós não queremos fazer culto sem a tua presença. Elas chegaram. Quando elas olharam a pedra movida e o sepulcro, aí desesperou. Cadê Ele? Cadê Ele? Se você amanhecer e não vê-lo, cadê Ele? Se chegar ao meio-dia e você não senti-lo, cadê Ele? Oh, glória! Aí tem um homem, olha para mim aqui, de costas, trabalhando. E elas pensam, especialmente Maria, é o hortelão, é o jardineiro. Mas sabe quando você está muito desesperada? Quando meu irmão era pequeno, muitos anos atrás, ele teve uma época que ele tinha muito medo de ficar na escola. E minha mãe acompanhava para aquele medo ver se saía, e ele estudava. E tinha um menino que tinha um medo dobrado. E eu me lembro uma vez que a mãe do menino saiu escondida, porque a técnica era essa, era ficar lá, a criança entrar e sair escondida. Eu não sei se isso é pedagógico, mas funcionou. Quando o menino olhou para mim, para minha mãe, ainda lá, e não viu a mãe dele, o menino falou de um jeito tão bonitinho. Esse menino tem agora quase 40 anos, e um tempo desse eu encontrei, eu falo, não esqueço de você. Ele olhou para a gente assim, mulher, cadê minha mãe? Quando elas viram o jardineiro, Maria já chegando. Onde o puseram?
caixinha, só pode ir até aqui, só faz até aqui, tem que ser desse jeito assim, porque eu aprendi assim, porque na minha família é assim, na igreja de onde eu vim é assim, porque em 1915 era assim, tem que ser assim. Onde o puseram? Colocaram ele dentro de uma gaveta, onde só se acessa quando se precisa de alguma coisa. E agora vai melhorar. Eu não sei se você já teve a experiência não muito agradável, nada agradável de carregar um caixão, senão pela homenagem. Pesa muito. Mas uma mulher frágil olhou para o jardineiro e disse: onde o puseram? Me diga que eu vou lá buscá-lo. Jesus vai te dar tanta avidez pela presença dele, que você vai se encorajar a segurar o corpo de Cristo na terra com uma disposição que não é sua, com uma força que não é sua, com um poder que não é seu. Alguém vai dizer: fazer isso é pesado, fazer aquilo é difícil, tal horário para mim não dá, se tiver que chegar cedo eu estou fora, se tiver que dormir tarde eu estou fora. Mas quem está ávido pela presença dele, não olha para o tamanho que tem, para quanto pesa, mas levanta a voz e já diz: eu estou disposto a procurar o corpo, eu estou disposto a carregar o corpo, eu só não posso ficar sem a presença dele. Se você puder, coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e entregue uma palavra para ela. Você aguenta um pouco mais. Olha para mim, olha para mim. O jardineiro está lá e ela já está falando: onde puseram o meu mestre, me diga que eu vou buscá-lo. Daqui a pouco o jardineiro vira. Ele vai dizer uma palavra só: Maria. Maria. Ninguém chama o teu nome no tom que ele chama. Ele está chamando esta noite Marcelo, Andressa, Penha, João. Ninguém fala no tom que ele fala. Ela olhou para ele e quando ouviu aquele jeito de chamar que não é igual de ninguém, ela olhou para ele e disse: Raboni, mestre amado. Você está preocupado porque alguém não conhece o teu nome. Você está preocupado porque alguém não chama o teu nome. Você está preocupado em fazer conhecido o teu nome. Você está preocupado porque alguém relevante esqueceu o teu nome. Eu vim dizer para esta igreja que o ressuscitado está no jardim e ele sabe o teu nome. Vai, Maria. Vai, Maria. Avisa o pessoal lá que eu ressuscitei. Manda eles irem adiante. Daqui a pouco estou chegando em Jerusalém. A quem Jesus quer aparecer. Eu quero que você preste muita atenção agora, porque eu tenho uma palavra de esperança para você essa noite. Jesus quer aparecer para quem veio buscá-lo. Eu estou falando de você que está aqui. Jesus quer aparecer para quem veio buscá-lo. Mas agora eu vou te entregar uma palavra de esperança. 11 discípulos não foram buscá-lo.
Eles estavam dentro de uma casa. As portas da casa estavam fechadas. Deixa eu te dar um endereço. João 20, do 19 ao 25. Marcos 16, 14. E Lucas 24, a partir do 36. As mulheres foram, as mulheres saíram, as mulheres buscaram, mas os 11 discípulos não foram. Eu disse que eu tinha uma palavra de esperança, porque eu sei que esta noite tem mãe orando pelo filho. Eu sei que esta noite tem esposo orando pela esposa, marido orando pela mulher, mulher orando pelo marido. Eu sei que você tem gente que você ama, que se você pudesse, você teria trazido no colo. Fica em paz. Jesus aparece para quem vai buscá-lo, mas Ele também aparece para quem Ele decidiu chamar. Helena, mas o meu filho não quer, minha mulher não quer, meu marido não quer, fulano não quer. Eita, calma. Você precisa equilibrar dois princípios bíblicos: liberdade humana e soberania divina. O dia que a liberdade humana destruir a soberania divina, Deus deixou de ser Deus. A porta estava fechada. Gente, eu estou falando aqui, não estou brincando com você não. Você está preocupado porque ele não sai do quarto, você está preocupado porque ele não sai do celular, você está preocupado porque essa hora ele está sentado em uma mesa, numa esquina. A porta dos discípulos estava fechada. Eu não sei te dizer se ele colocou a mão e a porta abriu. Eu não sei te dizer se ele atravessou a parede. Eu não sei te dizer se ele materializou uma chave na mão. Eu só sei dizer uma coisa para você: a porta estava cerrada. A Bíblia diz, e Jesus apareceu no meio deles. Eita, tem um pá para tua casa hoje, para tua família. Sem chave, sem maçaneta, sem interfone, sem porteiro eletrônico. Ele pode ir para onde ele quiser, passar final de semana onde ele quiser, subir morro, descer morro, se esconder no ateísmo, na feitiçaria, no agnosticismo. A hora que Jesus decidir, chega, ele vem para o meio da sala e pá! Chegou chegando. Pai seja convosco. 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 Se você puder levantar tua mão, estou liberando uma palavra para tua casa. Pai seja convosco. Pai seja convosco. E já veio na pegada pentecostal, e nem tinha descido o Espírito Santo ainda. Jesus chegou no meio da sala. Pai seja convosco. E fez assim, olha. Está na sua Bíblia aí, está na sua Bíblia. Soprou sobre eles. E disse: recebei o Espírito. Eu vou recapitular: a porta fechada, sala fechada. Jesus rompe o lugar fechado, aparece no meio e diz assim: como o meu Pai me enviou, eu envio a vós. Não perguntou, está com vontade, está querendo, está tudo bem, está com medo, está sem medo. Ele já chegou dizendo o que ia acontecer, porque o convite de Jesus é irrecusável. Recebei o Espírito. E ó, pum, foi.
Eu disse para você que 11 discípulos não foram ver Jesus. Quem está comigo, diga aleluia. 11 discípulos não foram ver. Jesus entra na casa e, a princípio, ele deveria ter falado com os 11. Só que a Bíblia diz que um não estava. Eu vim lhe dizer esta noite que Jesus vai aparecer para quem foi buscá-lo, ou para quem veio buscá-lo. Jesus vai aparecer para quem não veio buscá-lo, mas ele quer chamar, ponto. E Jesus vai aparecer para quem perdeu a primeira visitação, mas não vai perder a segunda. O Deus de recomeços e segunda oportunidade está na Adevec Recreio nesta segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Se você conhece alguém pelo nome, grita o nome dessa pessoa agora e fala: fulano vai ter segunda chance. Vai ter. Deixa eu começar do começo. Jesus foi embora, ok? Quem estava em luto, acabou, né? Porque o luto havia se dado pela morte de Jesus. E Jesus ressuscitou, entrou no meio da sala, comissionou, soprou, disse: receber o Espírito, não tem mais razão para luto. Quem está comigo, diga aleluia. Então, agora eu estou trabalhando com uma hipótese a partir da cena. Sempre que eu faço isso, eu aviso que não é a Bíblia, sou eu. Tomé tinha saído. E quando ele saiu, qual o clima que ele deixou? Luto. Ok? Gente ruinzinha morre, a gente chora, você imagina Jesus. Lindo. Estava todo mundo. Só que quando Tomé volta, não tinha mais luto. E para melhorar ou piorar, depende da ótica de Tomé, a casa estava cheia. Porque quem passou lá? Jesus. E o que Jesus disse? Recebei o Espírito. Você acha que quando Jesus manda alguém receber o Espírito, essa pessoa tem jeito de não receber? Pedro estava cheio. João, cheio. Tiago, cheio. E Tomé, vazio. Quando ele chega, eu imagino que ele vê as pessoas ali maravilhadas, glorificando, adorando, e ele diz: eu imagino, acabou o luto? Está feliz por quê? Jesus morreu. Agora é a Bíblia quem afirma, os discípulos disseram para ele: Tomé, sabe quem esteve aqui? Jesus, Jesus, Jesus. Eu vou te dar um conselho de crente. Você quer receber? Evita faltar culto, para você não ficar desatualizado do que Jesus está fazendo. Oh, glória! Oh, glória! Quem passou por aqui? Jesus entrou aqui do nada, nem sei por onde, parou no meio, chegou com uma coisa diferente que ele nunca tinha feito, soprou sobre a gente, disse: recebeu o Espírito, e foi. Tomé disse: eu não creio. Para eu acreditar numa coisa dessa, só se eu ver o lado dele furado e tocar nas mãos dele furadas. Sabe o que me preocupa, gente? São os 8 dias. Quais 8 dias? Os 8 dias que transcorreram de quando Jesus esteve a primeira vez e Tomé não acreditou. Jesus só vai voltar ali depois de 8 dias. Durante 8 dias, as pessoas cantam, Tomé chora. Durante 8 dias, as pessoas celebram, Tomé murmura. Durante 8 dias, os discípulos estão cheios, Tomé está vazio.
Enquanto você insistir em se ausentar do lugar da manifestação de Deus, você vai ver pessoas cheias e continuar vazio, ver pessoas acreditando e você continuar duvidando, ver pessoas rompendo e você parado no mesmo lugar. Eu costumo brincar lá em casa dizendo assim: não é bonito ser feio, porque tem gente que pensa que é. Eu não creio. E tua vida está legal a beça, né? Eu não consigo ficar rindo, porque Deus fez uma promessa. Será? A maneira com que você acolhe a promessa determina como você estará quando ela se cumprir. Eu decidi no meu coração que o que eu estou esperando, eu não vou esperar chorando, eu vou esperar cantando. O que eu estou esperando, eu não vou esperar reclamando, eu vou esperar agradecendo. O que eu estou esperando, eu não vou esperar trancada num quarto. O que eu estou esperando, eu vou esperar andando pelo lado de fora. O que eu estou esperando, eu não vou esperar na inércia, eu vou esperar produzindo. Avança, Tomé, 8 dias é tempo demais para você continuar parado. Se alguém disse que Jesus veio, quantos dias Jesus tinha para visitar todo mundo, gente? Jesus é fenomenal, porque eu não voltava lá, não. Só tenho 40, já fui, falei com 10, ou ele acredita, ou fique para lá. Jesus é bem diferente da gente. Com a agenda apertadinha para 40 dias. 8 dias depois. Olha para mim. Do 1 ao 7, você tem um ciclo perfeito. Ok? Do 1 ao 7, você tem um ciclo perfeito. Então, na Bíblia, o número 8 aponta para o novo 1. Vê se você consegue. Eu não quero ficar falando coisas aqui sem que vocês entendam. Não é meu propósito. De 1 a 7, um ciclo. Depois do 7, qual é o número que vem? O 8 é o novo 1. Porque ele é o primeiro de um novo. Jesus chegou no 8º dia. Jesus está dizendo assim: Tomé, estou arrastando você do final da história, como alguém que manuseia a linha do tempo. Estou puxando você para o primeiro dia de novo. Levante sua mão que eu vou lhe entregar uma palavra agora. Deus vai sarar a tua desvantagem. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Deus vai sarar a tua desvantagem. Você lamenta os anos que não viveu, os dias que não adorou, as experiências que não teve, o tempo que passou parado, afastado, desconectado, os dias sem a tua família, os dias que você não estudou, os dias que você não produziu. Mas eu vim trazer uma palavra de Deus para você. A mão que domina o tempo está entrando na linha do tempo. Vem 8, agora você é 7. Vem 8, agora você é 6. Vem 8, agora você é 5. Vem 8, agora você é 4. Vem 8, agora você é 3. Vem 8, agora você é 2. Vem 8, agora você é 1. Eu quero só um versículo bíblico para dar respaldo à minha ideia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Saiu do 8, saiu do 7, saiu do 6, saiu. Como é que pode nascer de novo? Vai voltar para o ventre da mãe? Não, vai nascer da água e do Espírito. Zera a vida. 8 na Bíblia é o tempo da circuncisão. 8 na Bíblia é um número da aliança. Isso não é numerologia, pelo amor de Deus. Isso é um princípio exegético, hermenêutico, saudável. Você vai lendo o texto bíblico e você vai conectando as experiências que aparecem com aquele número, com aquela data. 8º dia, um menino é circuncidado. Jesus voltou.
Tomé, seu vacilão. Tomé, seu reclamão. Tomé, seu feio. Só tenho 40 dias e estou gastando mais um para vir aqui fazer uma aliança contigo. Jesus poderia ter dito: Tomé, você é um incrédulo e eu não vou te mostrar nada, se vire aí com as suas dúvidas. Mas Jesus acolheu a dúvida de Tomé. Tomé, toca na minha mão. Aleluia. Só teme a inspeção os falsificadores de milagres. Toca na minha mão. Quando Jesus transformou a água em vinho, ele mandou mostrar para o especialista. Leva para o mestre-sala. Jesus não tem medo das suas especializações. Ele vai te deixar de boca aberta com o que ele faz. Toca aqui, Tomé. Aqui. Ah, essa hora tu já sabe, né? A perninha está fazendo assim. Não precisa. Senhor, eu creio. Jesus agora vai corrigir. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. E do nada eu apareço naquela cena e você também. Do nada a gente aparece na cena. Jesus começa a pregar sobre a gente. Olha para Tomé e diz: Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram. Levanta a tua voz e grita: eu. Oh glória, é por isso que Satanás te odeia, é por isso que o mundo te questiona, é por isso que os céticos te apertam, é por isso que os ativistas, ateístas querem te convencer, porque a tua fé é uma afronta à pós-modernidade, tua fé é uma afronta às filosofias mundanas, a tua fé é uma afronta aos materialistas. Eu não vi, mas eu creio. Me prova. Tem que te provar nada. Eu creio. Eu creio. Eu creio que o homem era um boneco de barro. Ele soprou na narina do homem e o homem foi feito alma vivente. Eu entrevistei na minha formação superior um religioso teólogo, responsável por um grupo religioso do Rio de Janeiro imenso. Eu não vou detalhar sobre a religião, porque eu não quero ferir ninguém. Eu chego, sento no escritório dele, ele me recebe como estudante de teologia, e eu pergunto para ele: o homem veio do barro? Eu sabia que ele não era evangélico, mas eu pensei que ele era crente na Bíblia. O homem veio do barro. Ele olhou para mim. Então, quando entro é porque para o semita o barro, ele tem uma Oi, não foi barro. Nós estamos brincando de Bíblia aqui. Tem erro aqui. Tem historinha aqui. Foi barro, sem vida, como algumas áreas da sua casa estão, mas ele soprou
soprou sobre o barro e fez dele alma vivente. Eu creio. O menino ficou muito sozinho. Ele fez o menino cair no sono, tirou uma costela, sanou o que tirou, porque o que ele tira, ele sara sem deixar ferida. Pegou a costela e apresentou: é mulher, porque veio do homem. Eu creio que tinha um moço bonito que andava pelas ruas, enquanto as pessoas andavam com qualquer um, ele decidiu: vou andar com Deus. Aí um dia, sem nave, sem disco voador, saiu uma notícia na cidade: nunca mais vimos o Enoque, né? Alguém vai afirmar: andou com Deus, e por isso Deus o tomou para si. Eu creio. Estavam fazendo uma construção e os pensamentos eram equivocados, arrogantes, soberbos. Todos falavam numa língua só. Deus olhou, cutucou um ente da Trindade, Deus Pai, e decidiu assim: vamos descer para ver a torre que eles estão fazendo. Deu uma olhada na torre. Estou falando que está na Bíblia. Ele desceu para ver. Deu uma olhada na torre. Não gostei dessa torre, não. Estão vaidosos. Estão arrogantes. Estão fazendo isso com um propósito errado. Daqui a alguns minutos, ninguém vai entender mais ninguém. Eu vou dar um idioma para cada um. Você, mestre em linguística, pense o que você quiser sobre o tema. Eu acredito que Deus olhou para a torre, confundiu a língua deles, terminou com o processo de globalização equivocado, jogou cada um para um lado e a vida continua. Eu não preciso provar isso, eu creio. Olha para mim. Eu estou caminhando para o último bloco, para a gente concluir. Jesus tem 40 dias e ele vai aparecer para quem foi buscá-lo. Eu estou falando com você agora, com você. Então se ajeita na cadeira aí. E tu não vai fugir não, Jesus já te pegou. Olha para mim. Eu sou normal, tá, gente? Crente, você sabe, é só uma... Jesus apareceu para quem foi buscá-lo. Jesus apareceu para quem ele queria separar. Jesus apareceu para quem perdeu a primeira oportunidade, mas não poderá perder a segunda. E eu agora digo, o quarto grupo que Jesus apareceu, fazendo um link com o que eu acabei de dizer. Alguém que creu muito um dia. O irmão do teclado pode me ajudar? Mas deixou de acreditar. Olha para mim. Quarta classe que Jesus apareceu. Quem acreditou muito um dia, mas deixou de acreditar. Deixa eu te dar um endereço. Enquanto isso, você pensa se você conhece alguém assim. Além de você, não é? Porque tem alguém aqui. Lucas capítulo 24, do 13 ao 33. Sabe o que eles eram? Discípulos. Discípulo é alguém que segue. Discípulo é alguém que foi discipulado. Todo mundo comigo? Aleluia. Eles saíram de Jerusalém. Coisa de Jesus para mim é fascinante. Você percebe que ele só vai aparecer para uma multidão de 500 pessoas na ascensão. Jesus foi muito peculiar, foi muito seletivo, sabe?
Em um tempo em que os números gritam tanto, eu quero dizer para você que você tem importância. 2 discípulos, Cleopas e uma outra pessoa, saíram de Jerusalém e entraram no caminho de Emaús. Jesus veio e começou a andar atrás deles. E eles começaram a conversar. Seria maravilhoso se Jesus de vez em quando fizesse isso com a gente, sabe? Pegasse a gente assim de surpresa. Porque às vezes a gente se envolve em cada conversa inútil, né? Jesus encostou e fez a seguinte pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Imagina Jesus aparecendo no grupo de WhatsApp. Helena saiu. Sobre o que vocês estão conversando? Os 2 discípulos, sem reconhecer que era Jesus, olharam e disseram: tu és peregrino. Nas entrelinhas, está desatualizado, não sabe o que está acontecendo, o assunto é de conhecimento de todos. Nós estamos falando sobre Jesus. Redobre sua atenção agora. Foi profeta, poderoso em palavras. Essa parte corta meu coração. E nós pensávamos que ele remiria Israel. Os discípulos estão dizendo: nós acreditamos muito, mas agora morreu. Não acreditamos mais. Jesus está chegando perto de algumas pessoas que estão nessas cadeiras agora. Por que você deixou de acreditar? Aí Jesus foi conversando e discorrendo, começou a pregar no Antigo Testamento, e quando chegou numa bifurcação, Jesus fez que ia embora. Aí eles disseram: não sabiam que era Jesus. Está tarde, entra conosco e pousa aqui em casa. Jesus entrou. Aleluia. Assentaram à mesa. E tem ali alguém que cantou, mas não canta mais. Tem alguém ali que cursou teologia, queria ser professor de escola bíblica dominical, queria ir para o campo missionário e agora está aí no cantinho, dizendo: para mim não dá mais. Tem alguém que tinha o desejo de ganhar a família toda, mas esmureceu. Quando Jesus pegou o pão, Jesus partiu, mas partiu daquele jeito que só Ele sabe partir. Eu oro no meu espírito agora para que Deus te dê uma experiência esta noite, que te faça entender que Jesus é diferente de tudo que você já conheceu na vida. Quando Jesus partiu, os olhos deles, pão fechado, olhos fechados, pão partido, as escamas caem, as escamas caem, as escamas caem, aleluia. Quando as escamas caíram, Jesus desapareceu diante deles. Era Jesus. Bem que eu senti
senti algo estranho. Está aqui. Enquanto ele falava, o meu coração Até quando você vai resistir o chamado do Espírito Santo? Até quando você vai resistir o chamado do Espírito Santo? Enquanto ele falava, o meu coração ardia. E sabe o que eles fizeram imediatamente? Fique de pé. Levante. O que algumas pessoas vão fazer agora aqui. Remachuriandaramaia. Lecanto e Jomenesse andaramaia. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora. Tem nada mais para pensar. Estou pensando, não tem nada mais para pensar. E na mesma hora voltaram. Eu disse o quê? Para Jerusalém, onde os discípulos estavam reunidos. Não confunda a decepção que você teve com uma autoridade espiritual equivocada com a pessoa de Jesus. Não foi Jesus. Não confunda a decepção que você teve no seu casamento com Jesus. Não foi Jesus. Não confunda a decepção que você teve com você mesmo quando você recaiu de novo num vício ou numa prática. Não foi Jesus. Jesus está aqui hoje para aparecer para quem acreditou muito, deixou de acreditar, mas vai acreditar de novo. E vai voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Uma igreja, um prédio, não. Jerusalém é capital da adoração. Transcende ao físico, ao predial. É a presença dele. Estou chamando você agora, que chegou nesse culto de segunda-feira e estava afastado, parado, deixou de congregar. Algumas coisas aconteceram, você ficou em casa. Você talvez até diga para mim: eu acredito. Helena, não foi questão de deixar de acreditar. Eu não tinha mais ânimo para caminhar. Hoje é o teu dia de sair do 8 e voltar para o 1. Deus tem um recomeço para você na Devec Recreio hoje. Sai do teu lugar agora e vem para cá que eu vou orar por você.